A lição é número 12, o tema é Criando Filhos Saudáveis. A palavra-chave é equilíbrio. A verdade prática, ela diz que a vontade de Deus é que os pais eduquem os seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Qual é a motivação que a gente vai usar para aplicar nessa aula? Bom, a motivação ela está em mostrar que o ciclo de uma família precisa proporcionar a todos os meios de uma criança que uma criança necessita para desenvolver fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Daí não temos um exemplo melhor do que o da família do nosso Senhor Jesus. Falaremos de três personagens principais, que é Maria, José e Jesus. Maria, a mãe de Jesus, deixou-nos um exemplo elevado de humildade e submissão. À vontade de Deus, Maria foi escolhida por Deus para protagonizar o papel mais importante que uma mulher poderia receber. Foi uma missão singular e única na história das mulheres em todos os tempos. Dentre todas as outras mulheres, ela foi escolhida para dar luz ao Verbo que se fez carne, uma elevada missão para uma ainda jovem mulher. Veremos que José, o pai terreno de Jesus, nos deixou um exemplo de um homem justo, de caráter humilde, submisso a Deus e amoroso. José foi escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus. José, assim como Maria, nunca reivindicou para si honras, louvores que só pertencem a Deus. Falaremos também de Jesus. Como homem, ele tinha um caráter supremo, perfeito, que refletia sua natureza divina, crescendo em estatura e graça e conhecimento, suportando as fraquezas humanas, sem dar lugar ao pecado. É impossível descrever a grandeza da sua personalidade com palavras meramente humanas. A consciência de José e Maria diante da responsabilidade de criar um ambiente familiar saudável para o Filho de Deus, desenvolveu no seio dessa família exemplos que foram estendidos para os outros filhos, consanguíneos de José e de Maria. Apesar de José já haver morrido, Maria e os seus filhos estavam na descida do Espírito Santo em Jerusalém. Depois de ser revestido de poder, vemos tanto Tiago como Judas, que se destacavam na igreja primitiva de Jerusalém, que temos no Novo Testamento uma epístola escrita por Judas e outra escrita por Tiago, irmão de Jesus. Você pode confirmar isso lá em Marcos capítulo 6, versículo 3. A família de Jesus foi uma família terrena que tinha todas as características das relações sociais que possui qualquer família na terra. O que há de especial nessa família, constituída pelos pais, José e Maria, os seus 4 irmãos e mais uma irmã? Nós vamos ver ao decorrer dessa lição. Os objetivos dessa lição são 3. O primeiro é revelar a normalidade da família de Jesus. O segundo é abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos apresentam. E o terceiro é explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. Então, mais uma vez, foca nos objetivos, professores. O primeiro ponto, nós vamos ver uma família normal. Então, nos dados gerais da família de José e de Maria, eles eram descendentes da família real de Davi, né? Da raiz de Jessé. Você pode ver lá em Isaías 11:1. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que a sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Só depois do nascimento de Jesus, José passou a deitar-se com Maria. Bom, uma família normal é o mesmo que uma família tradicional. É formada pelo pai, pela mãe, unidos por matrimônio e por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar. Hoje é um tanto complicado falar sobre palavra tradicional, devido às aversões que parte de alguns para corromper ou denegrir as famílias que assim se portam. A família de Jesus contrasta com a família de Davi, que nós estudamos na lição 9. O papel importante de José, confiante de que seria o pai humano de Jesus, ainda que não gerado por ele, José aceitou o plano divino na sua vida e fez de tudo para que Maria não fosse difamada. Quando o anjo de Deus, em sonho, revelou
a José a verdadeira natureza da gravidez, então ele recebeu-a como a sua esposa, sem ter relações sexuais com ela, até que Jesus nascesse. Vamos ver também nesse primeiro ponto que os filhos de José e de Maria depois de Jesus. A história bíblica registra que José e Maria tiveram alguns filhos gerados pelos dois, os quais se chamaram Tiago, José, Judas e Simão, e pelo menos duas irmãs. Você confere isso lá em Marcos 6:3. Caso Jesus fosse filho único, certamente Lucas o teria chamado o filho unigênito de Maria. O texto de Atos, capítulo 1, versículo 14, diz que todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi como a cereja do bolo para a família de Jesus. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. Uma transformação completa veio sobre a família. No tópico 2, nós vamos falar sobre o modo de criação de Jesus. Bom, Jesus ele era um filho especial, isso podemos dizer. José e Maria sabiam disso, mas isso não fazia eles atuarem com predileção em detrimento dos outros filhos. Como falado anteriormente, Jesus nasceu por procedimento natural. Ainda que nascido de uma virgem, cresceu e participava da vida familiar com normalidade, comendo, bebendo, dormindo e fazendo coisas mais da vida infantil. Podemos entender melhor sobre a humildade de Jesus observando a história da sua terrena, da vida terrena dele em 4 fases. A primeira fase da vida de Jesus, vamos ver que depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e deram-lhe o nome, Jesus. Confere em Lucas 2:21. Levaram também o menino Jesus ao templo para ser consagrado por Simeão, o sacerdote, Lucas 2:28. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante a outros meninos nascidos também em Israel. O segundo ponto, a segunda fase da vida de Jesus e a sua infância. Ele foi literalmente um menino que precisou ser amamentado, criado do mesmo modo que as demais crianças. Ele foi crescendo juntamente com os irmãos que vieram depois dele, tendo as mesmas atividades que os demais. Ele precisava dos cuidados dos pais quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física e, acima de tudo, a sua vida espiritual. Nessa fase, eles tiveram que fugir para o Egito por causa do decreto de Herodes em matar todos os meninos em até 2 anos de idade. Nós temos também a terceira fase da vida de Jesus, que foi a sua adolescência, em Lucas 2, capítulo 42, versículo 42. E tendo ele já 12 anos, subiram de Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam os seus pais. Aquele episódio que eles esqueceram Jesus lá no templo, né? Nessa idade, nesse episódio especial da sua vida, Lucas declara que Jesus havia crescido em sabedoria e em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Especialmente o menino, desde a consagração, o rito da circuncisão, que é dedicado ao Senhor, e aprender a lei, né, de Deus e os deveres religiosos. O último ponto é dos 12 aos 30 anos de idade, a sua juventude. Tudo que se tem conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus, que a Bíblia não fala, é que ele aprendeu a profissão com seu pai, exerceu essa profissão até os 30 anos, visto que José já havia morrido, e é possível que Jesus tinha sido arrimo da família por esses anos. Quando chegou o tempo de Deus estabeleceu para iniciar o seu ministério, ele deixou tudo e chamou discípulos, os quais se tornaram os apóstolos, que tornaria ser conhecido o seu evangelho. No terceiro e último tópico, nós vamos trabalhar o tríplice desenvolvimento de Jesus. O texto do livro de Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52, afirma que e desceu com eles e foi para Nazaré, e ele de sujeito, e a mãe o guardava o coração todas essas coisas. Jesus ele crescia em sabedoria e obediência, por isso que ele desceu com a sua mãe. Mesmo tendo recebido a educação básica que qualquer menino judeu recebera, Jesus aprendeu a ler, escrever
e viveu uma vida comum em uma família pobre. Jesus, sendo Deus, reteve a sua natureza divina mediante o seu esvaziamento e limitou-se a desenvolver qualidades humanas durante a vida física, sem perder a sua divindade. Jesus crescia em estatura. A estatura era mediana, como a de qualquer judeu. Ele não cresceu em estatura descomunal. Mas em essa passagem das Escrituras refere-se ao crescimento físico do menino Jesus. A palavra estatura também pode ser ter um sentido figurado, altura de grandeza moral e espiritual. Era, portanto, um homem de estatura mediana, com característica de um judeu, de um corpo normal e saudável. Jesus crescia na graça diante de Deus e dos homens. Esse é um ponto que vamos trabalhar nesse terceiro tópico também. A consciência que ele tinha do seu papel como filho de Deus é revelado no episódio quando seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores a lei. Ele gentilmente respondeu a José e Maria: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Para a conclusão, querido professor, nós podemos dizer que quando os fariseus e sacerdotes quiseram questionar Jesus, faziam por inveja, ciúme, diante dos milagres que ele operava. Ou seja, os questionamentos eram no âmbito da religiosidade, de quem achava que tinha autoridade espiritual maior que a de Jesus, mas que não eram capazes de estender as mãos para uma viúva, quiçá perdoar pecados de um paralítico e mandar ele levantar e andar. Jesus escancarava as suas hipocrisias. O máximo que eles podiam fazer era dizer: não é este o filho de José? Pensando que com isso fosse aplacar os feitos do nosso Senhor Jesus. A família de Jesus era exemplares. Jesus iniciou o seu ministério com poder e autoridade, e era normal a sua família não compreender. Uma certa feita, Jesus estava expulsando os demônios e curando muitos enfermos. Aonde Jesus entrava, ali juntava grandes multidões, e a ponto de ele e os discípulos não terem tempo nem para comer. Diante disso, sua família fora atrás dele, achando que ele estava fora de si. Em outras palavras, tinham perdido os juízos. Sabemos que o zelo dele era familiar, porque eles ainda não tinham se convertido. Agora pensa comigo, se a família de Jesus fosse desajustada, ela seria uma prova fatídica contra aqueles religiosos que procuravam o tempo todo desmoralizar Jesus. Caros professores, leva isso para a sua sala. Essa verdade que precisamos, enquanto os pais criam os filhos no lar, num ambiente propício, saudável, equilibrado, não deixando brecha para o inimigo. As afrontas que os inimigos de Deus levantam contra as famílias tradicionais não serão vencidas nas redes sociais. Por isso não devemos dar holofote para eles. Lembre os seus alunos que a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue. Tomemos cuidado com os tipos de amizade. Em Tiago 4,4 diz: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A minha oração é que, para que Deus te dê inteligência espiritual, que guarde a sua família e te dê uma excelente aula na EBD, na sua realidade local.